Existem capítulos que mudam uma batalha. Existem capítulos que mudam uma saga. E existem aqueles que mudam completamente a história de One Piece. O registro de hoje pertence a essa última categoria. Fala, navegantes! Sejam muito bem-vindos ao Log Pulse. O registro de hoje nos leva ao capítulo 1189. Um capítulo que não entrega apenas respostas. Ele muda completamente a nossa percepção sobre o verdadeiro inimigo desta história. E talvez seja o início da maior guerra que Eiichiro Oda já escreveu. O homem que se sentou no trono do mundo. E Mu está mostrando a todos nós porque é o último sobrevivente do século perdido. O único homem que carrega o peso de toda a história. O capítulo começa exatamente onde o anterior nos abandonou. Oda imediatamente cria uma sensação de desespero. Pela primeira vez em muito tempo, nem mesmo Luffy parece possuir uma resposta imediata para aquilo que está diante dele. Mas isso é apenas o começo. Existe uma diferença enorme entre vencer uma luta e carregar o peso do mundo inteiro nas costas. O capítulo inteiro trabalha exatamente essa sensação. Cada personagem parece entender que chegou o momento em que não existem mais erros permitidos. Durante anos, Oda construiu Kaido, Big Mom, Barba Negra, Akainu, mas o capítulo 1189 faz algo diferente. Pela primeira vez, sentimos que existe alguém acima de todos eles. Existe uma cena neste capítulo que pode passar despercebida por muita gente. Ela dura apenas alguns quadros, mas carrega um peso enorme. Enquanto a batalha continua, o Usopp simplesmente para, como se algo tivesse atravessado toda a distância entre ele e Luffy. Não é uma fala qualquer, não é apenas preocupação. É como se o instinto dissesse que alguma coisa muito errada acabou de acontecer. Isso nos faz lembrar que, em One Piece, os laços entre uma tripulação nunca foram construídos apenas com palavras. Eles são construídos por confiança, por vontade e talvez até mesmo por haki. Oda não coloca esse momento por acaso. Ele quer mostrar que, mesmo separados, existe uma ligação que nenhuma distância consegue quebrar. É um daqueles pequenos detalhes que tornam One Piece muito maior do que apenas uma história de piratas. Em meio ao caos, Oda faz aquilo que sempre dominou como poucos. Quando a tensão chega ao limite, ele desacelera a história. Não para diminuir o impacto, mas para dar ainda mais peso ao que está por vir. Somos levados a uma lembrança entre Lock e Shanks. Um momento silencioso, mas que muda completamente a forma como enxergamos os acontecimentos atuais. Durante essa conversa, Shanks menciona um nome que até pouco tempo atrás existia apenas como um mistério. O mais interessante não é apenas o nome citado, é a naturalidade como Shanks fala sobre ele. Isso nos mostra que Shanks sabia muito mais do que imaginávamos. Muito antes dos acontecimentos atuais, ele já conhecia a existência daquele que governava o mundo nas sombras. Isso levanta uma pergunta inevitável. Será que toda a tripulação do Rei dos Piratas já conhecia essa verdade? Ou Roger escolheu revelar esse segredo apenas para algumas pessoas? Se essa segunda possibilidade estiver correta, então Shanks nunca esteve apenas protegendo o equilíbrio do mundo. Talvez ele estivesse esperando o momento exato em que alguém pudesse enfrentar Mu. Oda raramente entrega essas informações importantes de maneira direta. Ele prefere fazer o leitor sentir o peso da revelação antes mesmo de entendê-la. E é exatamente isso que ele faz aqui. E então, acontece um daqueles momentos que
que fazem qualquer fã de One Piece arrepiar. Um detalhe neste capítulo, e talvez seja um dos mais importantes de toda a saga final, não só o machado, mas todas as armas apresentadas por Oda. Não são armas comuns. Pela primeira vez, Oda nos apresenta o verdadeiro significado das armas ligadas aos 19 reis que fundaram o governo mundial durante 800 anos. Essas armas permaneceram apenas como símbolos, relíquias de uma aliança que mudou completamente o destino do mundo. Mas o capítulo 1189 muda tudo. Quando tudo parecia perdido, quando até mesmo Luffy já não conseguia reagir, surge um homem que carrega nas costas parte da história que poucos conheceram. Scooper Gaban, o braço esquerdo do Rei dos Piratas. Um homem que navegou ao lado de Gold Roger e que escolheu exatamente esse momento para voltar ao palco da história. O mais interessante não é apenas a força de Gaban, é o significado da sua chegada. Oda parece nos dizer que a antiga geração finalmente decidiu agir. Durante anos, eles observaram, esperaram, prepararam o terreno e agora entenderam que finalmente chegou a hora de proteger aquele que herdou a vontade de Roger. Mas talvez o mais importante nem seja Gaban ter salvo Luffy, e sim por que ele escolheu aparecer exatamente agora. Esse capítulo não fala apenas sobre uma batalha, ele fala sobre herança, sobre companheiros que conseguem sentir uns aos outros mesmo separados. É sobre uma geração antiga que finalmente decidiu entregar o bastão para a mais nova. O chamado de Usopp e a chegada de Gaban não são acontecimentos isolados. São a prova de que, quando a esperança parece desaparecer, a vontade herdada continua encontrando o caminho para seguir em frente. Alguns capítulos impressionam pelas lutas, outros pelas revelações, mas o capítulo 1189 consegue fazer algo ainda mais raro. Ele muda nossa forma de enxergar tudo o que veio antes. E assim encerramos mais um registro. O mar continua em movimento. Novas rotas estão sendo traçadas. E quanto mais nos aproximamos do fim da Grand Line, mais percebemos que a maior aventura ainda está por vir. O registro foi concluído, mas a rota continua. Nos vemos no próximo diário de bordo.